Hein? Transmissão ao vivo. Webcam. Amém. Já está ao vivo? Não sei. Não ficou vermelho, nem branco, nem coisa nenhuma. Está lenta, viu? Vamos ver o que é que vai conseguir fazer. Está lendo aí. Pessoal que já está chegando aí. Estou sem o óculos. Deixa eu botar o óculos aqui. E a tela fica ao contrário quando... Amém. Alessandra. Clécia. Também já está aí. Dá um alô para a Clécia, Alessandra. Até agora só tem... Paz do Senhor a todos. Alessandra, Clécia, a missionária Mônica. Né? Missionária... Não, deixa eu ver. Chovendo muito aí, Clécia. Tomou muito banho de mar já. Poxa, ajuda ela. Ela tem um problema aqui, ó. Encerrando aqui. No Facebook, é? Calma, gente, isso não é coronavírus não, viu? Isso é apenas espirro de renite mesmo. Olha, você não sabe. Estou tentando abrir aqui só o Face que está faltando, o YouTube já está gravando, tudo direitinho. O Face é que está dando uma travadinha aqui, não sei porquê. Para iniciar a gravação, a transmissão ao vivo. Aí tá, não está entrando no Face. Não está conseguindo entrar no Face, não está dando falha. Não sei se é questão com a câmera, de alguma maneira, está falhando. No Face não está entrando. Vai ser só YouTube e Instagram, né? Eu acho que é devido a estar já no YouTube, está no Instagram. Começar, né? Vamos começar, são 7h35, para não começar tão tarde. Né? Quem for chegando, amém. Nós estamos aqui pelo YouTube. E tem uma pessoa assistindo já, são 6 minutos de vídeo já pelo YouTube. E a gente vai dar início, né? Porque senão fica muito tarde. O Face não está funcionando, está travando aqui. O 7h36. Quem for chegando aí pelo Instagram, avisa amém. Que não Tá certo? Avisa aí para quem tiver. Tem gente chegando aí. Amém? Nós vamos começar. Tá ok? Nesse momento.
Avisa o pessoal aí que está dando problema com o Face, tá bom? Uma imagem que não está que está dando problema. Eu não sei se é com a internet, mas nós vamos começar agora. A pastora vai orar e depois nós vamos dar, né, seguimento. Amém. Saúde o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Curva sua cabeça agora, onde você estiver, e ore junto comigo em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graça por mais um dia, Pai. Te rendemos graça por estarmos aqui, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Deus querido, queremos, Senhor, te pedir perdão por nossas falhas, pecados, ações, pensamentos, Pai. Queremos te pedir, Senhor, toma o primeiro lugar. Abençoa, Senhor, esses equipamentos, toma tudo em tuas mãos, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, Pai querido e santo. Deus, aqueles que estão em casa, que o Senhor repreenda, Senhor, todo embaraço. Aqui também que seja repreendido todo embaraço, todo atrapalho. Pai, que nós possamos entregar a Ti, Senhor, a nossa melhor adoração, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Aleluia. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória a Deus.
Amém? Orar pela caixa de pedidos como se você estivesse agora ali diante dela, pela sua fé, o pedido que você depositou, né? Crendo que Deus vai fazer, crendo que o Senhor vai agir. Semana passada eu coloquei um pedido ali na caixa. Minha mãe já tem 75 anos e estava enferma, com a garganta meio irritada, tossindo, e a gente já fica com aquela preocupação, né? Mas coloquei o pedido ali na caixa e para honra e glória do Senhor, a minha mãe já está bem, né? O Senhor já entrou com cura, com restauração, e estamos contemplando o agir do Senhor através de cada oração feita por aqueles pedidos, amém? Coloque a sua fé em prática agora, pelo pedido que você depositou e pelos pedidos que cada um depositou ali. Vamos clamar agora em nome de Jesus. Pai, na tua presença, Senhor, pela fé, Pai. Ó Deus, eu te agradeço pela resposta, Pai, pela restauração da saúde da minha mãe, Senhor. Deus, por mais um pedido respondido, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue fazendo, Pai. Faz a tua vontade em cada causa ali depositada, Pai querido. Deus, em nome de Jesus, seja porta de emprego, seja cura, seja, Senhor, libertação, transformação, Pai querido. Deus, que o Senhor faça conforme a tua vontade, Pai. Deus, que o teu povo, Senhor, tenha a sua fé renovada através daquela caixa de pedidos de oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é na casa de Deus, onde flui o amor.
presença do Senhor, irmãos, e estamos iniciando a escola bíblica no dia 21 de abril de 2020, nessa terça-feira, e vamos glorificar ao Senhor com as nossas vidas, adorando a Ele, exaltando e glorificando o seu nome. Amém, queridos? Eu quero convidar você agora, nós vamos dividir as salas, tá certo? As pessoas que estão fazendo o discipulado junto à pastora Sheila vão acompanhá-la agora na sala de bate-papo, ou pelo Instagram, na live, né? E vão acompanhá-la, e os demais permanecerão conosco aqui, onde nós estamos, ainda aqui pela live do Face, do YouTube e pelo Instagram também, amém? Eu quero avisar você, lembrar você que está aí pelo YouTube, dê o seu like, tá certo? Dê o seu joinha aí, legal, no YouTube, tá certo? Inscreva-se no canal, ative, como se diz, o sininho, tá certo? Para que isso prolongue um pouco mais também, prolongue também o vídeo, né? No YouTube, se passe mais tempo e tal, essa coisa. E divulgar também o trabalho da tua igreja, né? Então vamos glorificar o nome do Senhor, exaltar a Ele, que é digno de receber toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda a exaltação, amém? Quero convidar você agora, nós vamos dar início à escola bíblica, né? Dando continuidade, aliás, na divisão das salas, tá certo? Onde nós vamos dar continuidade ao estudo que tem sido aplicado aqui, né? Que é o estudo do livro de Gênesis, amém? O livro de Gênesis, Igreja Batista Construída em Cristo, Escola Bíblica 2020 e a Bíblia, estudando o livro de Gênesis e, mais especificamente, neste momento, a história de Abraão, né? Que começa ali no capítulo 12 do livro de Gênesis, que nós já temos estudado desde o início da escola bíblica, e começamos pelo capítulo 12, e tratamos de alguns assuntos importantes, e entramos no capítulo 13, e aqui no capítulo 13 nós já estudamos do capítulo 13 a introdução, né? Falando sobre o escritor de Gênesis, um pouco dessa história e o processo de como ele construiu essa escritura, inspirada pelo Espírito Santo, com certeza, mas, sobretudo, né, falando da história de quem Deus levantou, Deus chamou, no capítulo 12 de Gênesis, chamando Abraão, né? Falando sobre a vida de Abraão e como a vida de Abraão foi marcada pelos propósitos e enfrentamentos em sua vida através do propósito de Deus. E nós estamos aqui, estudamos a introdução do capítulo 13, falando sobre, logo depois de Abraão ter saído do Egito, né, da cidade do Egito, né, da terra do Egito, e voltado para o lugar onde ele estava, né? Eu vou modificar aqui um pouquinho a postura aqui do YouTube para ver se você visualiza melhor a tela do YouTube, amém? Vamos ver se dá para visualizar aí. Vamos lá. Não sei porque está um pouquinho claro, né? Não sei como é que vai ficar aqui. Deixa eu tentar virar aqui um pouquinho, só para você que está pelo YouTube compreender. Deixa eu ver se apagando aqui essa lâmpada aqui melhora um pouco. Muito pouco, melhora muito pouco. Oi. A pastora está avisando que ela já está com o vídeo dela iniciado lá para o trabalho do discipulado. Amém? A imagem aqui no YouTube ficou um pouquinho ruim, né? Eu acho que é devido à lâmpada aqui que clareia muito e aí fica um pouco complicado. A gente vai tentar melhorar essa estrutura no sentido de trazer uma estrutura melhor para a gente trabalhar esse processo, amém? Nós estamos retomando aqui o sinal do Face,
Vamos ver se vai conseguir gravar. Quem está aí no YouTube, no Instagram, está vendo legal, né? Então, nós vamos dar continuidade ao estudo, tá certo? Dá um aí, quem está aí, tá certo? Quem puder já ir lá para a sala com a pastora, o pessoal do discipulado vá, certo? E quem estiver aqui conosco, o som tá bom, dá para ouvir bem o som, por favor, dê uma conferência aí, por favor, pelo Instagram, amém? E pelo Face nós estamos aí transmitindo e vamos ver como é que vai ficar essa imagem, tá bom? Aqui no Face, tá certo? Vamos dar continuidade, né? Nós estudamos a introdução, falando sobre a consequência da bênção de Deus, né? O que aconteceu. Nós falamos aqui nesse esboço, ainda na introdução. Começamos aqui pelo versículo 4, 1 e 4, do 1 ao 4, que foi a restauração de Abraão, depois que ele saiu da terra do Egito, voltando para Canaã, não é? Depois nós temos ainda a restauração, e aí a partir do versículo 5 ao 7, falando sobre os problemas que surgiram, os problemas principais nesse período, nesse momento da saída dele, da chegada, do retorno dele à terra onde ele havia construído e havia habitado ali, e ali também erguido um altar ao Senhor, o que ele enfrentou para poder estar ali naquela terra. E houve conflitos com o Ló, seu sobrinho, por conta da confusão que existiu entre os pastores deles, né? E aí nós estudamos acerca desse assunto, quando eles se separaram, né? E aí a gente terminou, se não me falha a memória, estudando os versículos 8 e 9, que fala sobre Abraão, verdadeiramente manifestou um espírito cristão aqui, lembrando-se de que ele e Ló eram irmãos, demonstrou que não queria brigar, ele parecia valorizar seu relacionamento com o povo de Deus, em sendo um homem mais velho, ele poderia ter decidido as coisas à sua maneira, mas rebaixou-se para Ló, como diz a 1 Pedro 5,5, nós lemos tudo isso no estudo passado, amém? Então agora nós vamos ver aqui na continuidade, né? Perceba que enquanto nós nunca deveríamos desenvolver uma raiz de amargura contra outro cristão, às vezes a separação é a melhor opção. E aí a gente falou sobre essa questão da separação de Paulo e Barnabé, né? Citando isso, porque está estudando Gênesis, a história de Abraão, mas a gente vê que algumas coisas aconteceram, como posso dizer, até mesmo por uma questão de ensino ou de aprendizado de quem enfrentou situações semelhantes à de Abraão, segundo a chamada de Deus sobre a vida daqueles que têm o chamado do Senhor. Amém? E aí nós agora vamos entrar em uma decisão carnal, falando sobre a decisão de Ló, né? Do versículo 10 ao 13, a gente vai entender um pouco mais, compreender um pouco mais da questão da decisão de Ló. Amém? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, não vai dar para melhorar muito, né? A imagem não fica muito legal, mas vamos ver o que é que a gente consegue. Amém? Fica bem distante mesmo, mas eu acho que até melhorou um pouco aí essa imagem. Ok? Vamos lá? Então vamos ler o seguinte, os versículos 10 e 13 do livro de Gênesis, capítulo 13, que é o que nós estamos estudando. Amém? Versículos 10 ao 13. Vamos ver o que é que diz aqui o texto. Só para a gente se encontrar. Do 10 ao 13. Diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem via
como quem vai para Zaor. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Só para a gente compreender o processo. Ló era um verdadeiro filho de Deus. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 ao 9. 2 Pedro, capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 2 ao 9. Amém? Vamos lá, que é para a gente se inteirar. 2 Pedro 2, do versículo 6 ao 9. Tá certo? Diz assim o texto. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos vinham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então aí a gente entende que Ló fez uma escolha carnal, inicialmente, devido à fúria que ele estava ali naquele momento, né? Ele fez uma escolha e Deus permitiu essa escolha até porque para se cumprir aquilo que a palavra, né, do Senhor estava sendo demonstrada e declarada ali, naquele momento, entendeu? Então, Ló tomou a decisão. E aqui diz que Ló era um verdadeiro filho de Deus, como diz 2 Pedro. Tá certo? É muito claramente, ele era justo, filho de Deus, por adoção. Infelizmente, os santos podem fazer decisões carnais e sofrerem grandes perdas. Por isso é muito importante nós vigiarmos, nós sermos vigilantes quanto às nossas escolhas. Né? Precisamos ser vigilantes porque quando escolhemos mal, nós pagamos um preço, nós respondemos pelas nossas escolhas. Então é muito importante nós aprendermos a escolher. A nossa escolha pode definir muita coisa na nossa vida. Amém? E quando nós temos cuidado nas escolhas que nós fazemos, isso é realmente muito bom. Né? Quando nós escolhemos segundo a direção de Deus, segundo a palavra de Deus em nossas vidas, isso nos favorece. Quando nós escolhemos mal, nós nos prejudicamos. Nós cometemos erros quando nós escolhemos segundo a vontade do Senhor. E a gente tem um exemplo claro na vida de Ló acerca da escolha ou das escolhas que Ló fez. Amém? Eu quero pedir a você só um minuto só, tá? Só para eu reposicionar aqui o notebook para uma outra posição aqui que fica melhor, tá certo? Só um minutinho.
Não sei se ficou melhor, mas eu estou tentando melhorar um pouquinho mais aí. Até porque eu fico meio preocupado com quem está assistindo o YouTube, né? E a visão ficou meio turva. Mas eu vou tentar fazer o seguinte, ver se melhora assim. Ficou mais claro, é mais escuro ainda. Amém? Vai ter que ser dentro desse parâmetro aí. Depois a gente vai ver como é que melhora um pouco mais essa imagem da TV, que está muito clara, né? E aí a gente fica com essa dificuldade de transmitir mais facilmente. Uma claridade que dificulta mesmo a questão do trabalho aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Mas vamos dar continuidade agora, vamos voltar para o que realmente importa. Você está ouvindo aí no YouTube, isso vai ficar bem claro para você também. Amém? Então, note os erros de Ló. Amém? Nós aqui vamos perceber alguns erros que Ló cometeu. Né? O primeiro deles está aqui, letra A. Ele se casou com uma mulher que não temia a Deus e teve graves consequências em sua vida como resultado dessa decisão. Então veja bem, ele casou-se com uma mulher que não era uma mulher temente a Deus, né? Esse texto ele ainda não narra com detalhes a vida de Ló, a escolha no seu casamento, mas deixa bastante claro algo, que ele fez escolhas erradas, cometeu erros em suas escolhas, amém? Então precisamos ter esse cuidado, né? De não cometer erros nas escolhas. E como não cometer erro, pastor, nas escolhas? Escolhendo segundo a vontade do Senhor, amém? Então vamos lá, letra B, outro erro. Ele tomou decisões sem primeiro orar. Está escrito em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 de Provérbios, fala muito claramente sobre a questão de nós buscarmos a direção de Deus, né, sobre nossa vida, porque a Bíblia diz lá em Provérbios 16, 1, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, amém? E aí nós entendemos esse processo, e aqui nós vemos no capítulo 3 de Provérbios, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Então confiando no Senhor para tomar as nossas decisões. Confiando no Senhor para fazermos segundo a vontade dele para com a nossa vida. Amém? Letra C, um outro erro, né? Primeiro, segundo, terceiro erro. Suas decisões foram baseadas somente em fatores mundanos. O versículo 10 deixa isso com muita clareza. Ele olhou as campinas, ele viu como tudo era, como é que se diz? Olha aqui o versículo 10 o que diz. Muito claramente. Vamos lá. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Era bem, antes do Senhor destruir, antes do Senhor, ela era bem regada. Então, estava dizendo aqui que ele viu isso. Ele viu isso, aquilo que estava diante dos olhos dele. Foi o que ele percebeu, né? E ele diz, sem nenhuma preocupação das implicações espirituais. Versículo 13, que diz assim, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele não observou essa circunstância. Ele não observou essa situação sobre o povo de Sodoma e de Gomorra, né? Ele não observou a condição espiritual daquele povo. Ele não viu, ele não se colocou a observar que era um povo mau, que era um povo pecador. Isso fez com que, quando sua vida é explanada diante de nós, vemos que ele estava constantemente ocupado nos negócios deste mundo. Geralmente, quando se fala da história dele, quando se conta alguma passagem dele,
fala sempre dele estar ocupado, fazendo alguma coisa, resolvendo alguma coisa, preocupado com as coisas deste mundo, né? Com as coisas deste século. Que significa dizer o quê, pastor? Que ele se dedicava muito mais ao que era material, ele se dedicava muito mais ao que era, vamos dizer assim, desta terra, com as riquezas dessa terra, com o obter nessa terra, do que se preocupava com as coisas espirituais, de se voltar para Deus, de ouvir a voz do Senhor, de obedecer, de tomar a direção do Senhor, amém? Então, erros que todos nós, não somente Ló, mas todos nós cometemos. Vamos lá. E aqui a gente vê o seguinte. Vejamos o que Ló perdeu em razão de sua vida espiritual descuidada. O que é que significa isso? Se nós não tivermos cuidado com a nossa vida espiritual, nós podemos perder muito. Há muito a se perder na questão espiritual na nossa vida, porque não temos cuidado, não temos relacionamento espiritual saudável com o Senhor. Então, devido a esse descuido, nós podemos perder muita coisa. Amém, queridos? Muito podemos perder. Então, vamos ver, mais ou menos. Letra A. Ele perdeu a paz e a alegria de espírito. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, que diz assim. Olha só o que é que diz. 7 e 8. Ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Então ele estava vivendo no meio de um povo iníquo, no meio de ímpios, no meio de pessoas que eram pecadoras, eram injustas, eram insubordinadas, eram pessoas que não temiam a Deus, e por causa da justiça de seu coração, ele se afligia a sua alma por causa disso. Mas por que ele foi viver desse jeito? Por que ele estava vivendo desse jeito? Por causa da escolha que ele fez. Ele perdeu a paz e a alegria de espírito por conta de sua aflição. Amém? Então vamos lá. Letra B. O que ele perdeu também? Ele perdeu sua família. Sua mulher e alguns de seus filhos morreram quando Sodoma foi julgada. Suas outras 2 filhas deram muitas evidências de que não conheciam a Deus. Por quê? Por que será que as filhas de Ló deram evidências de não conhecer Deus? Descuido espiritual. Ló não cuidava de sua família como deveria cuidar. Como cuidou Moisés, como cuidou Abraão, como cuidou Noé de sua família. Ló, ele não cuidou de sua família. A sua família, ele, o resquício, o primeiro resultado, o primeiro aspecto da família que não é cuidada, que o marido não cuida, o pai não cuida, não é cuidada, não tem uma atenção, não tem um ensinamento, é justamente esse. Perecem os filhos, os ensinamentos que ele tem, os exercícios que eles têm, estão diante dos olhos dele, vão crescendo, vendo aquilo ali. A mulher tornou-se uma estátua de sal, como diz a palavra. Então, entender esse processo é muito importante para nós. Termos cuidado com a nossa família. Ter cuidado com a nossa família, gente, é muito importante. Nós temos que ensinar os nossos filhos, nós temos que ensinar. Na Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Está lá em Efésios, no capítulo
No capítulo 5 de Efésios, no versículo 25, diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse por meio da lavagem de alma pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem ruga de mácula, mas santa e sem defeito. Cuidando da mulher, alimentando, né? Ninguém odeia a própria carne, antes dela cuida e alimenta. Então o homem não pode odiar a mulher, ele tem que cuidar da mulher, né? A esposa ela tem que amar o marido como ao Senhor, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Por isso que a Bíblia no versículo 23 diz isso, né? E se o homem não for obediente ao Senhor, a mulher deve estar submissa a ele sim, porque a Bíblia ensina isso. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz: e vós mulheres, sede semelhantemente submissa a seu próprio marido, para que se este não for obediente à palavra de Deus, seja ganho sem palavra nenhuma, apenas ao observar o vosso honesto comportamento, né? Então ele está sendo claro com relação a isso aí, que a mulher deve ser submissa ao marido. Estar submissa ao marido não é estar debaixo do marido, é estar sob a mesma missão, é estar ao lado do marido, é ser companheira, ajudadora. O marido deve amar e cuidar da esposa, zelar por ela, alimentá-la, fortalecê-la, dar a ela proteção e abrigo, a sua esposa, né? Os pais não devem gerar a ira nos filhos, mas devem ensiná-los, discipliná-los, né? Ensiná-los e criá-los na disciplina que o Senhor, Ele permite, que o Senhor ensina. A Bíblia diz que os pais devem ensinar os filhos. Ensina a criança, está lá, Provérbios 22, 6, é um texto muito conhecido. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ló, ele não conseguiu fazer isso. As filhas, quando se tornaram adultas, elas praticaram aquilo que elas aprenderam. Amém? O erro de Ló causou os seus processos, né? Terceiro, que ele perdeu na sua influência. Na sua influência. Ele era uma pessoa que não tinha influência nenhuma. Onde ele estava, ele não tinha respeito, ele não tinha consideração, ele não era visto como alguém que merecia respeito. Ele não era visto como alguém que, quando se aproximasse, os ímpios, os pecadores, eles não podiam deixar de falar, eles precisavam deixar de falar sobre coisas que eles falavam costumeiramente. Hoje em dia tem muita gente assim. Um crente se aproxima de um grupo de pessoas que não comungam da mesma fé, e muitas vezes pelo fato de ser crente, o irmão, lá vem o irmão, lá vem a irmã, vamos parar com esse assunto, que eles não tratam desse assunto, eles não gostam desse assunto, então vamos. Ele não tinha essa influência sobre a sociedade onde ele vivia, né? Muitos outros crentes hoje em dia não têm essa influência, muito pelo contrário, são crentes que simplesmente eles chegam, permanecem ali e não há nenhuma diferença, entre eles. E o crente chegou ali, permaneceu, às vezes até se envolveu naquelas coisas que os ímpios e os injustos, os pecadores, gostam, né, de fazer. E aí não tem influência nenhuma, não é isso? E ele diz, não há evidências de nenhuma conversão em Sodoma. Até mesmo sua família não levou a sério as suas advertências espirituais. Gênesis 19, 14. Você quer ver? Vamos lá. Gênesis 19, 14. Olha só o que é que vai falar o texto. Presta atenção. O quanto ele não influenciou sequer a sua família, né? E o resultado dessa falta de influência, o que é que gerou? Gênesis 19, versículo 14, diz assim, então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade.
Acharam, porém, que ele gracejava com eles, ou seja, que ele estava brincando. A palavra do crente não era levada a sério. Não, está brincando, isso é conversa. Isso é um crente doido aí. Nunca vi Deus agir pela boca dele. Nunca vi ele dizer alguma coisa que fosse real da parte de Deus na vida dele. Nunca. A influência que ele não tinha. Né? Ninguém dava credibilidade ao que ele falava, aos seus ensinamentos, se ele tinha algum. Quarto, que ele perdeu. Seus descendentes se tornaram uma maldição para o povo de Deus. No mesmo capítulo, Gênesis 19, nos versículos 36 e ao 38. Vamos ver o que é que ele diz lá. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas. Até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. A gente vê um pouco essa questão dos filhos de Moabe e Amon se levantando contra o povo de Deus, muito mais adiante. A gente vai ver isso, né? E os filhos de Moabe e Amon, eles se levantam, inclusive contra Josafá. Em 2 Crônicas, capítulo 7, aliás, no capítulo 20 de 2 Crônicas, vai narrar o momento em que Moabe e Amon se levantam. Os filhos de Moabe e Amon se levantaram contra os filhos de Israel. E ele e outros moradores do Monte Seir também. Pode olhar lá no capítulo 20, que vai dizer isso. Amém? Então, a descendência de Ló foi Moabe, Amon, que guerrearam contra o povo de Deus e não foram, né, amigos do povo de Deus. Quinta coisa que ele perdeu, vamos lá. Ele caiu em pecados grosseiros. Ló caiu em pecados grosseiros. Olha só, é o exemplo. Gênesis 19, versículo 30 ao 38, justamente, fala sobre isso aqui, ó. A questão da atitude das filhas que o envolveu, olha só. A origem dos moabitas e dos amonitas. Aí diz assim, versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, e deitemo-nos com ele, e conservemo-nos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Amém? Olha aí o que está acontecendo aí. As filhas de Ló conceberam do próprio pai. Um incesto havia sido promovido na vida de Ló. Ele caiu em pecados grosseiros. Por causa de quê?
da sua fragilidade espiritual, do seu descuido espiritual. Amém? Vamos aqui agora para o sexto coisa que ele perdeu. Parece que ele foi corrigido por Deus. Em Gênesis 14. Parece que ele foi corrigido por Deus, em Gênesis 14. Mas não tirou proveito disso, o que levou Deus a exercer uma disciplina mais séria de Gênesis 19. Amém? Uma disciplina mais séria em Gênesis 19, que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, a origem dos... Né? Então, esse processo todinho, diz, né? Ló recebe em sua casa os 2 anjos, foi falado para ele, mas ele não quis saber da história. Sexto ponto. Em geral, podemos dizer que, enquanto a alma de Ló estava salva, sua vida foi perdida. Consideremos a importância de caminharmos em obediência com o nosso Salvador. Ter uma vida diante de Deus, uma vida pura com o Salvador, ter uma vida que glorifique o nome do Senhor, é preciso nós termos uma consciência e uma postura séria diante de Deus. Não podemos viver de qualquer maneira na casa de Deus, na presença do Senhor. Muitas pessoas desistem às vezes nesse processo, né, de estar na casa do Senhor e de fazer a obra do Senhor, porque muitas vezes não conseguem se manter numa postura, a postura que Deus pede que essa pessoa se mantenha, né? Não é fácil, irmãos, nós sermos servos do Senhor. Não é fácil nos mantermos na presença do Senhor. Somos falhos, somos pecadores. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se o levantar é de Deus, para que nós não caiamos, nós precisamos estar próximo dele, andando segundo a vontade dele. Assim como diz a palavra no Salmo 119, versículo 105, que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós temos que ter essa compreensão se quisermos andar em conformidade com a vontade de Deus e sermos frutíferos na obra de Deus e os frutos serem permanentes na obra do Senhor. E assim tudo que nós quisermos pedirmos ao Pai, Ele nos concederá. Mas precisamos estar diante da presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, né? Por isso que a palavra diz muito claramente lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, quando Jesus diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém, queridos? Mas precisamos aprender a viver uma vida não tomando decisões carnais, mas deixando as decisões debaixo da direção de Deus, do foco de Deus, segundo a sua palavra. Amém? No verso que nós lemos aqui, de Gênesis 13, nós vemos aqui o seguinte. Veja bem o que diz aqui, ó. Ele diz com muita clareza aqui o seguinte: como no jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zaó. Então, ele estava direcionando aqui esse processo. Aí o próximo, dentro do versículo ainda 10, ele está dizendo assim, ó, como no jardim do Senhor, que estava no Éden, Gênesis 2:10. Só para direcionar para onde ele olhou, tá certo? Zoar, uma cidade no leste ou sudeste do Mar Morto, a qual Ló e suas filhas fugiram de Sodoma, Gênesis 19, versículos 22 e 23. Foi originalmente chamada Belá, Gênesis 14, versículos 2 e 8. Amém? É referido pelos profetas Isaías 15, versículo 5, e Jeremias 48, 34. Vamos lá, Isaías 15. Vamos ver o que é que diz aqui em Isaías 15.
Isaías 15, verso 5, diz assim: o meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, novilha de 3 anos. Vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Oranaim. Levantam gritos de desespero. Amém? Só falando aqui sobre a questão de Zoar, que ali foi gerado Amon. Amém? E ali diz assim, Jeremias 48, Jeremias 48, versículo 34 de Jeremias 48. Vamos lá. Ouve-se o grito de Esbom até Eleale e Jaça, e de Zoar se dão gritos até Oronaim e Eglate Selisias, porque até as águas do Nirim se tornaram em assolação. Só para citar o processo da existência dessa terra, Zoar. Suas ruínas ainda são vistas na abertura do desfiladeiro de Queraque, o Kir de Moabe, referido em 2 Reis, capítulo 3. O atual Tel Es Shagu. É este lugar. Tel Es Shagu é o local que ainda é nominado assim, mas é justamente todo esse local onde passou Ló, local de maldição. Amém? E aqui, vamos ver então o que diz aqui o versículo, se não me falha a memória, é o versículo 12. Diz aqui, 11, aliás, diz assim, então Ló escolheu para si toda a campina, a planície do Jordão. Isto foi feito pela providência de Deus, para que somente Abraão e sua semente pudessem habitar na terra de Canaã. Então, a escolha de Ló também foi permissão de Deus. Amém? Para quê? Para que a palavra do Senhor se cumprisse sobre a vida de Abraão. Abraão assentou-se na terra de Canaã e Ló assentou-se nas cidades da planície. Ló, embora fosse um homem bom, era fraco na fé e, portanto, facilmente induzido a se conformar com o mundo. Ao passo que Abraão, crendo na cidade que tem fundamentos, naquilo que só pode ter fundamentos, porque é o único cujos fundamentos são lançados em perfeita justiça,